Boa noite a todos. Que Deus, nosso Pai, Jesus, nosso guia e modelo, a espiritualidade maior que nos envolve, nos intui, nos inspira nesse instante, possa continuar derramando a sua luz sobre cada um de nós aqui presentes, encarnados e desencarnados, a fim de que ao retornarmos aos nossos lares, possamos levar o equilíbrio, a paz, a serenidade e a sabedoria que todos nós viemos em busca. Rogando ainda de Maria, nossa mãe, nesse instante, possa levar a todos os nossos irmãos que partiram deste plano pela porta do suicídio, onde quer que se encontrem, recebam as nossas vibrações calorosas de amor, de carinho, de ternura, e que em breve possam estar juntos de nós novamente. Ainda te rogamos, Pai, que abençoe esta casa pela data do seu aniversário, e que ela possa continuar cumprindo seus propósitos de amparar, consolar, esclarecer e a orientar a encarnados e desencarnados. E hoje em especial te rogo também a tua proteção, a tua bênção para os meus filhos Mateus e Fernanda, que completam 28 anos. Que eles possam ser envolvidos em muita luz, muita saúde, paz e harmonia. O tema escolhido para nós dialogarmos na noite de hoje, do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, amar o próximo como a ti mesmo, o egoísmo. São duas instruções que nos deixaram os espíritos de Emmanuel, em Paris, 1861, e Pascal, em Sens, 1862. O Evangelho, quando Kardec codificou a doutrina, ele foi instruído pela espiritualidade maior a colocar no Evangelho as principais lições morais que o Cristo nos deixou, e elas encontram-se distribuídas em todos os capítulos. Alguma parte ele faz alguns comentários, e a maior parte são instruções que a própria espiritualidade nos deixou para que nós possamos aprender com eles tudo que for de melhor para o nosso alcance. Então, o capítulo 11 ele começa: o doutor da lei, para o tentar, propôs-lhe esta questão: mestre, qual o mandamento maior da lei? Amarás o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito. Este o maior e o primeiro mandamento. Quem que era o doutor da lei? O doutor da lei naquela época do Cristo eram aqueles que estudavam as leis de Deus 24 horas por dia, 40 anos, 50 anos. Eles conheciam tudo do Velho Testamento, todas as leis de Deus, mas ele queria testar se Jesus iria de acordo ou não com os ensinos, com aquilo que os doutores da lei pregavam. Por isso que ele indagou: qual o mandamento maior da lei? Aí Jesus respondeu: amarás o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração. Nós amamos a Deus de todo o nosso coração? Não amamos, porque o nosso coração, como eu sempre faço questão de frisar, ele está fragmentado. Nós não amamos a todos como Deus espera que amemos. Quando Kardec indagou na espiritualidade maior dos imortais, como entendiam eles a caridade, como Cristo entendeu, o que foi a resposta? Benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Nós não somos bons para com todos, nós somos bons para aqueles que nós gostamos, aqueles que nos cercam, aqueles que é do nosso convívio social, familiar. Com os demais, muitas das vezes, nós somos implacáveis. A gente sabe como ferir, a gente sabe como pisar na ferida daqueles que muitas das vezes nos causam desgostos nesta vida. Então, nós não amamos a Deus de todo o nosso coração. E o Cristo nos pediu, nos ensinou, que quando formos fazer a nossa oferenda, deixemos-na no pé do altar e vamos ter com o nosso inimigo, e com ele aparemos as arestas, porque esta é a maior oferenda agradável aos olhos de Deus. E continua Jesus: amarás o Senhor teu Deus do vosso coração, de toda a vossa alma. Essa tradução de toda a vossa alma
ela já é mais recente, porque no hebraico é de toda a vossa força, ou seja, de todos os vossos bens, de todas as vossas posses, porque toda a fortuna, todo o poderio econômico que nós pudermos vir a ter, é com a permissão de Deus. Ele pode nos tirar quando lhe aprouver. Então é para o nosso bem comum, mas também para que nós possamos auxiliar aqueles que nada têm. Por isso que nós estamos falando hoje sobre o egoísmo, que é a maior chaga da humanidade, o egoísmo e o orgulho, que é o pai e a mãe de todas as nossas vicissitudes, de todas as nossas dores, de todas as nossas angústias. Porque o orgulho e o egoísmo é a negação da humildade e da caridade. Porque o dia que nós formos humildes e caridosos, daquilo que sobra na nossa mesa, nós alimentaremos aqueles que nada têm. E o mundo não passará mais por tamanha diferença. E de todo o vosso espírito, ou seja, nós temos que estar em comunhão a todo tempo com o Pai. Por isso que Paulo de Tarso, na primeira carta ditada à igreja de Tessalônica, quando ele escreveu aos Tessalonicenses, ele disse: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo para convosco. São 3 imperativos que ele nos aponta nesta carta, que nós louvemos a Deus sempre, que nós estejamos em comunhão sempre através dos pensamentos elevados e dos nossos sentimentos na benevolência, na indulgência, no perdão, na prática do bem, e que nós saibamos principalmente sermos gratos por tudo que temos e por tudo que somos. Este é o primeiro mandamento. O segundo: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses 2 mandamentos. Fazei aos homens tudo o que queirais que eles vos façam, pois é nisto que consistem a lei e os profetas. Não tem ditado, não tem ensinamento, não tem lei mais perfeita do que essa que o Cristo nos trouxe. Se nós não quisermos errar nas nossas existências, basta que façamos isso. Todas as vezes que eu for tomar uma atitude com relação a qualquer um dos meus próximos, se eu parar para pensar, isso que eu vou fazer, essa atitude que eu vou tomar, esse posicionamento que eu estou fazendo, esse julgamento ou pré-julgamento, eu gostaria que fosse feito com relação a mim? Se a resposta for não, por que eu vou fazer com o outro? O problema é que nós não paramos para pensar. E aí a gente sucumbe, como diz a oração do Pai Nosso, às tentações. E aí vem as dores que nos alcançam, as obsessões, as dores, as angústias, porque tudo é imprevidência, é incúria da nossa parte em não pensar antes de agir. Então que a gente possa, quando for tomar qualquer atitude com relação ao nosso semelhante, analisar se eu gostaria que aquela atitude fosse tomada em relação a mim. Se a resposta for não, tranquilo, a gente não vai fazer. Então o que é egoísmo? Amor exclusivo de sua pessoa e de seus interesses, conjunto de propensões ou instintos adaptados à conservação do indivíduo. Está lá no dicionário Michaelis. O contrário, o antônimo, é altruísmo, acepção, abnegação. E aí nós temos uma charge aí. Como você consegue ser tão egoísta assim, hein? É fácil, basta pensar só em mim o tempo todo. E realmente é o que a gente faz quase que diariamente, a vida inteira. A gente só pensa em nós só olhamos para o nosso umbigo. Nós não estamos preocupados com o sofrimento alheio, nós não nos colocamos no lugar do outro, ao que se chama empatia, e por isso que nós sofremos, por isso que a gente não se compadece, por isso que nós não temos comiseração com o semelhante, e nós não estamos nem aí, a vida vai passando. Por isso que Santo Agostinho nos pede que nós façamos todos os dias, antes de dormir, o nosso exame de consciência.
Hoje eu fiz todo o bem que estava ao meu alcance para o meu próximo? Hoje tem alguém que vai dormir tendo do que reclamar de mim? Ah, hoje eu não fiz nem o bem nem o mal. Não serve. Deus quer de nós ação. Nós viemos neste plano para viver em sociedade justamente para que a gente possa crescer, para que nós possamos trabalhar um auxiliando o outro, não é puxando o tapete. Por isso que ele fala, vigiai e orai. Para vigiar e orar as nossas atitudes, ainda tão tacanhas, mesquinhas, com relação à inveja, à avareza, cupidez, maledicência, e a gente não para examinar. Então, Divaldo Pereira Franco, ele faz a separação de alto amor e egoísmo. No alto amor é o despertar da consciência para o melhor, é a descoberta do verdadeiro amor, é um esforço individual que nós fazemos para o nosso aprimoramento. Isso é alto amor. O que passa disso já é egoísmo, que é amar a posse de coisas e de pessoas, amor condicional, só a mim, só aqueles que eu amo, os demais que se danem. Então isso é egoísmo, e nós temos essa mania de amar a posse de coisas e de pessoas. A gente usa o pronome possessivo o tempo todo, meu, minha, meu pai, minha mãe, minha esposa, meu filho, meu carro, minha casa, meu gado, meu ouro, e nada é nosso. Deus pode tirar no momento que lhe aprouver, e pode nos restituir também quando Ele quiser. Então nada é nosso, nós viemos sem nada e vamos retornar sem nada. Nós ainda não aprendemos as lições morais do Cristo, para que nós possamos dar mais valores aos bens espirituais do que os bens materiais. Nós ainda não aprendemos. O que é que nós estamos colocando na nossa mala, na nossa bagagem, para quando nós desencarnarmos? Se nós formos chamados à pátria espiritual hoje, quem está preparado? Então nós devemos cuidar do nosso corpo como se nós fôssemos viver 200 anos, mas cuidar do nosso espírito como se nós fôssemos viver só mais 5 segundos. Nós não sabemos que hora que nós vamos ser chamados, e nós estamos dando mais vazão às coisas da matéria, juntando, amealhando, guardando, do que cultivando aquilo que é do coração, que é do espírito. Nós estamos neste plano para a nossa evolução moral e espiritual. Tanto é que no capítulo 17 do Evangelho, Kardec nos fala que reconhece-se o verdadeiro espírita, reconhece-se o verdadeiro cristão pelo esforço que fazem domar as suas más inclinações, as suas paixões inferiores. Se nós não estamos melhorando, alguma coisa está errada. Então não adianta a gente vir numa casa religiosa como esta, evangélica, católica, se a gente não melhora. Se for só para ir, assistir uma explanação, tomar um passe, voltar para casa e continuar as mesmas pessoas, ir na igreja católica, ouvir a liturgia da igreja, tomar a hóstia, a comunhão, voltar para casa e continuar as mesmas pessoas, não está adiantando nada. Então nós precisamos melhorar, nós precisamos evoluir moral e espiritualmente. Então Emmanuel, na primeira instrução dele, ditado em 1016, diz: o egoísmo, chaga da humanidade, tem que desaparecer da terra, a cujo progresso moral obsta. Ao Espiritismo está reservada a tarefa de fazê-la ascender na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, pois, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes, independente do credo religioso, devem apontar suas armas, dirigir suas forças, sua coragem. Digo coragem porque dela muito mais necessita cada um para vencer-se a si mesmo do que para vencer os outros. Então o acerto, quando nós partimos deste plano para a pátria espiritual, não será entre eu, a Ana Cláudia, não será entre eu, o Reginaldo, entre eu, o Paulo, será entre eu e Deus, será entre vocês e Deus. Nós não vamos fazer acerto com ninguém, é com Deus. Então por isso essa coragem
da gente se autoconhecer, da gente saber das nossas fraquezas, das nossas limitações, para que nós possamos ir acelerando o nosso progresso moral, o nosso progresso espiritual. Continua ele: que cada um, portanto, empregue todos os esforços a combatê-lo em si, combater o egoísmo, certo de que esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é o causador de todas as misérias do mundo terreno. É a negação da caridade e, por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Por isso que eu disse: egoísmo e orgulho, negação da humildade e da caridade. Então nós temos que extirpar de uma vez por todas de dentro dos nossos seres essa chaga chamada egoísmo e orgulho. Jesus nos deu o exemplo da caridade e Pôncio Pilatos o do egoísmo, pois quando primeiro o justo vai percorrer as santas estações de seu martírio, o outro lava as mãos dizendo: que me importa? Animou-se a dizer aos judeus: este homem é justo, por que o quereis crucificar? E entretanto deixa que o conduzam ao suplício. Então foi muito fácil para ele, porque o egoísmo lavou as mãos. É isso que vocês querem? Então tá bom, mas ele é justo, não tenho nada contra ele, mas também não fez nada para impedir. É a esse antagonismo entre a caridade e o egoísmo, a invasão do coração humano por essa lepra, que se deve atribuir o fato de não haver ainda o cristianismo desempenhado por completo a sua missão. Cabem-vos a vós, novos apóstolos da fé, que os espíritos superiores esclarecem, o encargo e o dever de extirpar esse mal, a fim de dar ao cristianismo toda a sua força e desobstruir o caminho dos pedrouços que lhe embaraçam a marcha. Expulsai da terra o egoísmo, para que ela possa subir na escala dos mundos, porquanto já é tempo de a humanidade envergar sua veste viril, para o que cumpre que primeiramente espilais dos vossos corações. Então, nosso plano, que é de provas e expiações, já nos disse a espiritualidade maior. Nós vamos passar para o mundo de regeneração, a partir do momento que a gente dilapidar de uma vez por todas o egoísmo que emperra grandemente dentro de cada um de nós. Senão, nós vamos continuar pedalando. Senão, nós vamos ser conduzidos deste plano para mundos mais primitivos ainda. Vai, mas já vi falar que o espírito não regride, não retroage de forma alguma. Nós vamos, com o conhecimento que nós temos adquirido até hoje, para mundos mais primitivos, pior do que o plano Terra, para que a gente possa auxiliar aqueles irmãos em marcha. Terra de cego, quem tem um olho é rei. Nós, com o nosso conhecimento lá, a mesma coisa que no plano da Terra. Nós, com o nosso conhecimento que nós temos, com a tribo indígena que ainda não se conectou com a demais parte da sociedade. Que conhecimento que eles têm? Nenhum. Quem é que vai ter que levar esse conhecimento para eles? Nós, que estamos mais adiantados. Quantos mais estão adiantados do que nós? Nós tivemos um grande exemplo aqui, Chico. Quando é que nós vamos chegar no patamar do Chico? Quantas encarnações ainda nós teremos que passar? Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Dom Helder Câmara, tantos avatares aí do espiritismo, do cristianismo, rei de vida, e nós ainda estamos longe, engatinhando. Então, culpa é o ego que se condena. Quando nós temos o sentimento de culpa batendo dentro de nós, é a nossa alma dividida em duas personalidades. É o eu real, nos culpando, porque nós sabemos que nós agimos de forma equivocada, erroneamente, e a outra parte nos chamando à razão. O ciúme, desejo de posse do ego, que nós somos egoístas, é meu, seja coisa, seja pessoa. Então o ciúme causa isso, o egoísmo. Então a pessoa não tem autoconfiança, e aí tudo para ela é motivo de ciúme. Inveja
é o ego que não aceita o triunfo alheio. Somos nós, egoístas, invejando o nosso semelhante, porque nós não ficamos felizes com a pessoa se dar bem na vida. Ah, por que ela pode? Por que eu não? A raiva é o ego ferido. Qualquer contrariedade que nós temos, a gente já fica com raiva, porque só a nossa opinião deve prevalecer. Só o que eu penso é que está certo. A gente não aceita a opinião do outro. E se a gente é chamado à atenção, aí a gente morre de raiva, porque nós somos melindrosos. Não podemos, hoje em dia, então, não podem falar que é bonito que o cara está matando. Imagina se contrariar. Medo é o ego que se esconde. E muitos de nós temos medo de muitas coisas. Hoje, inclusive, é síndrome do pânico, é síndrome disso, é síndrome daquilo. E se nós não debatermos isso, é exatamente por conta do egoísmo. Nosso ser está doente. Tristeza é o ego que não aceita as experiências da vida. Nós já falamos, nós estamos neste plano de provas e expiações. A Terra é ao mesmo tempo uma escola onde nós estamos para aprender, é ao mesmo tempo um hospital onde nós estamos para curar o nosso espírito, e ao mesmo tempo um presídio onde nós estamos para espiar, para resgatar, para reparar as faltas que nós cometemos contra os nossos semelhantes nas vidas passadas. Quem são os nossos obsessores? Quem a gente chama de obsessor? São os nossos credores. Foi quem a gente matou, foi quem a gente traiu, foi quem a gente furtou nas vidas passadas. Só que eles ainda se encontram na espiritualidade, movidos por sentimentos de vingança, de ódio, querendo nos destruir. E muitas das vezes eles nos alcançam no plano da carne, pelos nossos pensamentos inferiores, pelos nossos sentimentos contrários à lei de amor, de justiça e caridade, e se conectam, porque tudo na vida é sintonia, tudo. No capítulo 8º do livro dos médiuns, no capítulo Laboratório do Mundo Invisível, a espiritualidade nos fala, tudo no mundo, no universo é gerido por um binômio, pensamento e vontade. Então por isso a gente tem que ter cuidado com o que se pensa, por isso que a gente tem que ter cuidado com a nossa vontade, aquilo que se quer. Então a gente tem que cuidar dos nossos pensamentos, nós temos que cuidar dos nossos sentimentos. Diga-me o que pensas e o que sentes, que eu dir-te-ei com quem andas. Não canso de repetir isso. Se nossos pensamentos são elevados, se os nossos pensamentos são só na prática da benevolência, da indulgência, do perdão, da caridade verdadeira, quem vai se aproximar de nós? Quem vai fazer morada junto de nós? Espíritos puros, espíritos benfazejos. Obsessão só ocorre de espíritos inferiores, que ainda não se desprenderam dos sentimentos de vingança, de ódio, de raiva, que somos nós, amanhã no plano espiritual, se nós desencarnarmos levando esse tipo de sentimento contra qualquer um. Por isso nós devemos perdoar, que o perdão liberta é a nós, não é o outro. Perdoar torna a repetir, não é esquecer. Esquecimento só se a gente tiver amnésia. Reginaldo me dá um tapa na cara, me trai, me furta, mata alguém da minha família. Ah, perdoei, esqueci. Esqueceu não, só se eu tiver amnésia. Mas perdoar não é você ter no seu convívio diário aquela pessoa que te causou mal, é você não trazer mais sentimentos de vingança, de mágoa, de ressentimento. O que é ressentimento? Repetir, você ficar com aquele, como eu falo, o ódio, a mágoa, o ressentimento, um copo de veneno que a gente toma esperando que o outro morra. Fala no nome da pessoa que dá taquicardia, você quer infartar. A pessoa não está nem lembrando. Quem bate esquece, quem apanha que não esquece. Mas nós temos que perdoar, nós temos que nos libertar. E o Raul Teixeira já disse isso aqui, ensina como a gente deve fazer para perdoar. Primeiro é não vingar, primeiro instante.
Não vingou? Opa, já passou. Depois de um certo tempo, a gente não falar mais naquilo. Já é um segundo passo. E por último, não pensar. Então a gente começa de trás para frente. É difícil? Muito. Ninguém disse que seria fácil, como nos ensinou o Chico. Mas nós estamos aqui para aprender. Indiferença é o ego que não quer ver. Tô nem aí se o outro está passando fome, se está morando lá na rodoviária, se ele está drogado lá na Avenida Marcos Xerém. Ele que se vire para comer, ele que se vire para vestir. Eu estou alimentado, hoje eu vou voltar para casa na hora de sair daqui, eu vou ter um leite quente para tomar, um pedaço de pão para comer, um prato de arroz com feijão, um ovo frito para comer, um coberta quentinho, um chuveiro. Dane-se o outro. Nós não podemos ser assim. Nós temos que auxiliar. Amanhã a casa vai preparar o caldo para distribuir. É uma ajuda pequena? É, mas é uma ajuda. Se todos nós fizermos, é o que nós falamos. Aquilo que sobra da minha mesa vai alimentar um, o que sobra da mesa de cada um vai alimentar um. Ninguém vai passar fome nesse mundo. Mas o problema é que nós somos egoístas. Nós só pensamos em nós. Estou com minha barriguinha cheia, meus filhos estão com a barriguinha cheia, minha família está tudo bem, dando-se os outros. É assim, somos nós. Nós ainda temos muito que aprender. Então, o egoísmo, o oposto do amor não é o ódio, mas a indiferença. A indiferença é uma das manifestações do egoísmo, pois nos faz voltar as costas para o próximo. E aí a segunda mensagem da instrução dos Espíritos, Pascal, ditada em Sens, 1862, também na França. Se os homens se amassem com mútuo amor, mais bem praticada seria a caridade. Mas para isso, mister fora, vos esforçais por largar esta couraça que vos cobre os corações, a fim de se tornarem eles mais sensíveis aos sofrimentos alheios. A rigidez mata os bons sentimentos. O Cristo jamais se excusava, não repelia aquele que o buscava, fosse quem fosse, socorria assim a mulher adúltera como criminoso, nunca temeu que a sua reputação sofresse por isso. Quando tomareis por modelo de todas as vossas ações, se na terra a caridade reinasse, o mal não imperaria nela, fugiria envergonhado, ocultar-se-ia, visto que em toda parte se acharia deslocado. O mal então desapareceria, ficai bem certos disso. E é verdade, de que a gente deixar de ser egoísta, nós vamos passar a amar verdadeiramente. Começai vós por dar o exemplo, sede caridosos para com todos indistintamente, esforçai-vos por não atentar nos que vos olham com desdém, e deixai a Deus o encargo de fazer toda a justiça, a Deus que todos os dias separa no seu reino o joio do trigo. Muitas das vezes a gente fala, vou deixar a justiça para Deus, mas a gente quer vingança. Deus, as leis de Deus não são punitivas. As leis de Deus nós temos que aprender que elas são corretivas. Por isso que nós temos sucessivas reencarnações, porque ela nos oportuniza que a gente venha, vida após vida, para corrigirmos, para nos melhorar. Então Deus não pune ninguém. A gente erra, a gente volta. Deus não castiga ninguém. Deus é Pai, é amoroso, justo, bom. Então Ele nos concede a oportunidade de cada reencarnação da gente se melhorando, da gente fazer diferente. Essas são as leis de Deus. O egoísmo é a negação da caridade. Ora, sem a caridade não haverá descanso para a sociedade humana. Digo mais, não haverá segurança. Com o egoísmo e o orgulho que andam de mãos dadas, a vida será sempre uma carreira em que vencerá o mais esperto, uma luta de interesses em que se calcarão aos pés as mais santas afeições, em que nem sequer os sagrados laços da família merecerão respeito. E quantas vezes a gente vê nos próprios seios familiar, irmão dando tombo em irmão, irmão dando tombo em pai e mãe,
ou vice-versa, pelo egoísmo, pela vontade de subir na vida, seja que custo for, pisando quem quer que seja. Muitas das vezes somos nós, narcisistas, e nós precisamos nos modificar. As principais reações e características do tipo predominantemente orgulhoso e egoísta são, vou passar rapidinho porque não vai dar tempo: amor próprio muito acentuado, contraria-se por pequenos motivos, como eu disse, porém falar que é bonito que já está brigando. O espírita então é um poço de melindre, nunca vi dentro das casas espíritas, não é só aqui não, todas as casas espíritas do Brasil inteiro, do mundo inteiro. Se você falar que é bonito, já vai, não volta lá nunca mais. Não pode falar nada. Somos nós, melindrosos. Por quê? Por causa do egoísmo. A gente não aceita contrariedade. Reage explosivamente a quaisquer observações ou críticas de outrem em relação ao seu comportamento. Meu irmão, Reginaldo, não faz assim. Essa música que você está tocando não condiz com a casa religiosa, não volta aqui nunca mais, arruma outro para tocar. É assim que as coisas funcionam. Necessita ser o centro das atenções, de fazer prevalecer sempre as suas próprias ideias. É o egoísta. Não aceita a possibilidade de seus erros, mantendo-se num estado de consciência fechado ao diálogo construtivo. Usa aqui o exemplo aqui da mulher está falando, não tem nada contra as mulheres, não é que as mulheres são assim, gente. Não é que as mulheres são assim. É o contrário. É o contrário também. Menospreza as ideias do próximo, só eu. Ao ser elogiado por quaisquer motivos, enche-se de uma satisfação presunçosa, como que se reafirmando na sua importância pessoal. A soberba nunca desce de onde sobe, mas cai sempre de onde subiu. O que o Chico sempre dizia? Tem aquela música do Chico: atacado, ele perdoou, elogiado, ele nem viu. E ele sempre dizia: gente, não me elogie, não enche um balde de água com sabão em pó e joga no chão para me escorregar. Porque nós somos humanos, todos nós gostamos de ter o ego massageado. Oh, você está tão bonito hoje, você foi no salão, você está tão... Nossa, que comida maravilhosa que você fez hoje. Nossa, que bacana esse seu posicionamento. A gente gosta de ter o ego massageado. O que nós não podemos deixar é que isso suba a cabeça, que a gente torne-se presunçoso, que a gente torne-se obsediado pela fascinação. Existem 3 graus de obsessão: a obsessão simples, que a gente é intuído pelos espíritos e não percebe; a fascinação, que aí a soberba já subiu; e a subjugação, quando já nós não tomamos conta mais das nossas vidas. Quem toma são os espíritos, e a gente nem